Então vamos lá. Essa circular aqui saiu dia 5 de janeiro de 2025. Nós já estamos fazendo aqui, eu vou fazer um vídeo novamente sobre essa circular. Hoje eu vou repetir. Já conversei com os irmãos da Arca CCB, eles vão fazer, a gente vai falar bastante sobre isso. Porque estão distorcendo essa circular na cara dura. Tá? Não vai ter estudos bíblicos na CCB, coisa nenhuma. A palavra de Deus agora vai ser estudo bíblico. Não, é mentira, mentira! Seus mentirosos. E a própria circular dá para ver isso, ela é bem clara. Tá? Então vamos lá, 5 de janeiro de 2025, circular, né, publicado em 5 de janeiro de 2025. Caros irmãos, a paz de Deus, amém. Vamos lá, vamos ler. O ensino é a missão primordial do presbitério, cabendo-lhe o dever formar Cristo no coração da igreja, mediante a exposição da Santa Palavra de Deus. Como se sabe, a igreja cristã está sob severos ataques em todo o planeta, com fartos ensinos contrários ao Santo Evangelho da Graça, né? Calvinismo, a doutrina de demônios, sensacionismo, por aí vai. Notadamente, olha só, vou até... Olha só o que está escrito aqui. Será que dá para aumentar aí para vocês? Acho que não dá, não. Não dá para me aumentar, não. Então, notadamente nos ambientes universitários, está falando nos ambientes universitários, faculdades, universidades, entendeu? Então, notadamente nos ambientes universitários, notadamente nos ambientes universitários, notadamente nos ambientes universitários, notadamente nos ambientes universitários. Tem que ser repetitivo, porque tem muitos aí que não entendem isso. Os enfrentamentos filosóficos são mais pesados e sistemáticos contra a nossa mocidade. Isso é verdade. Eu sei porque eu já fiz faculdade, isso aqui é verdade. Ficando ele, por vezes, bastante vulneráveis, sem o devido apoio ministerial necessário. Existe estudo indicando que, dentre a mocidade cristã, as diversas denominações religiosas, concluindo o curso superior, vários não retornam à prática cristã. Isso é verdade. Porque eles são expostos a falsos ensinos, inclusive ao ateísmo. O ateísmo na universidade é forte, e ele é uma bobagem, tá? Tem-se uma ideia de moldar o pensamento das pessoas, isso em universidades, em escolas, e o ateísmo é muito forte na universidade, não tem como fugir, tá? Isso aí é óbvio, não tem como a gente fugir disso. Mesmo o ateísmo não tendo um sentido lógico, você refute ele com facilidade, todas as bobagens que os ateístas publicam na internet, é fácil você refutar. Mas mesmo tendo essa facilidade, o ateísmo, ele é chamativo, porque você não tem mais compromisso com Deus nenhum. Você quer trair seu marido? Traia, não tem problema, não existe Deus. Você quer fornicar, quer pecar, quer fazer tudo, o ateísmo é uma maravilha, tá? Acaba a questão do compromisso moral, isso é muito chamativo para uma mocidade, infelizmente, né? Aí você pega muitas vezes os moços que são ali, né? Até apareceu um ateu aqui. Apareceu um ateu, guia prático do ateu. Só colocar aqui, a prático do novo ateu. Rapaz, Deus, amém. Só deixa de ser ateu, tá? Então, aí você pega uma mocidade que está ainda caminhando, né? Está engateando no ponto de vista cristão, né? Está engateando, está começando a engatear. Então, eles ficam aí, né? Sujeitos a essas situações aí. Então, é bom, né? A gente... Isso daqui realmente é verdade, isso daqui. Então, é bom ter cuidado na questão, né, do meio universitário. Considerando isso, o Conselho dos Anciães entende ser de inteira responsabilidade do Ministério a função de agregar os jovens universitários em reuniões de ensinamentos apropriadas. Agregar os jovens universitários em reuniões de ensinamentos apropriadas. Agregar os jovens universitários em reuniões de ensinamentos apropriadas. Agregar os jovens universitários em reuniões de ensinamentos apropriadas.
agregar jovens universitários em reuniões de ensinamentos apropriados. Então vai ter uma reunião, né, fora do culto, para que esses jovens, ok, eles sejam ali sanadas suas dúvidas. Então, uma reunião de jovens, uma reunião para esses jovens universitários, tá? E isso. Parece que tem uma saudação aqui. Professor Wesley Rodrigo, a paz de Deus, Deus CCB. Amém, irmão. Que Deus abençoe o irmão. Tá bom? Deus abençoe, meu querido irmão Wesley. Professor, que nem eu, se eu não me engano, é professor de história. Eu vi ele numa live com o irmão Duca, se eu não me engano. Deus abençoe. Companheiro de profissão. Tamo junto, irmão. Aí, ó, o irmão Wesley sabe que tem bastante ateísmo, né, nas universidades, né? Então a gente tem esse entendimento aí. Mais um companheiro de profissão. Deus abençoe, irmão, que está participando aqui. Então, tá bem explícito o que vai acontecer, né? Agregar jovens universitários em reuniões de ensinamentos apropriados. Então, uma reunião direcionada a eles ali, ok? Tá bem. Aqui não precisa de interpretação, isso daqui não. Tá bem claro isso daqui. Ok? Explicar as verdades bíblicas de forma inteiramente alicerçada nas escrituras. Como todo cristão, as sagradas escrituras é o que rege nós, os cristãos, tá? Dirimindo suas dúvidas. É que lá o Braz, você tem professores de português, assim, tops no Braz, né? Você tem professores de português top, já conversei com alguns. Tem uns professores de português top. Aí pessoas criam que o português é ruim. Eu sou bom em matemática, né? Eu sou professor de matemática. Aí chegam dirimindo, né? Então, você tem que ver lá aqueles que fazem a revisão desses artigos aqui são professores de português top. Eu já conversei com um. Você tem até vergonha. Eu conversando esse meu caipirês aqui com um professor desse, eu tenho até vergonha. Então, aí, eu nem sabia que existia essa palavra aqui, dirimindo. Vou ter que procurar aqui, ó, vamos lá. Eu já sei no sentido da palavra, mas vamos lá. Então, lá, significado da palavra dirimindo. Dirimir, anular, né? Impedir, extinguir. Então, tá nesse sentido aí. E na carta a gente vê. Então, extinguindo suas dúvidas, ou seja, terminando suas dúvidas, né? Então, dirimindo suas dúvidas. Aí mais uma palavra no meu vocabulário aqui. Dúvidas essas, na maioria das vezes, plantadas nas próprias instituições onde são instruídos e paralelamente doutrinados. Isso é verdade, existe muita doutrinação. Sim, é o que eu estava falando. Para atendimento dessa demanda, requer-se que os anciões responsáveis para tais atividades sejam aptos para ensinar, que tenham preparo, contrato acadêmico, que sejam irmãos com suficiente bagagem de conhecimentos bíblicos e, acima de tudo, que sejam santificados e idôneos, não vaidosos do conhecimento humano. Então, veja bem, aqui é uma questão, não é um culto, tá? Que nem os críticos, os opositores estão colocando aqui. Aqui não é um culto, é uma reunião, tá? É uma reunião. Que nem, por exemplo, os irmãos da Arca CCB, eles têm um grupo de estudo que eles fazem entre os irmãos ali da congregação, uma reunião que eles fazem a paralelo, é o culto ali. Os irmãos sentindo ali, eles têm uns grupos de estudo muito bom, inclusive eu recomendo, aí vocês vão ter que entrar em contato com os irmãos da Arca CCB, ensino top, professores top, tá? E eles estudam, é uma reunião que eles fazem, tá? Fora do culto, não tá nada relacionado ao culto. Eles estão ali estudando, examinando as Sagradas Escrituras. Então, que sejam irmãos com suficiente bagagem de conhecimentos bíblicos. Então, tem que ser uma pessoa que lê a Bíblia com frequência, tem um pouquinho de entendimento, e, acima de tudo, sejam idôneos e não vaidosos de conhecimento humano. Lembrando, por que contrato acadêmico? Porque eles vão estar no meio acadêmico, ele vai estar falando com pessoas acadêmicas, né? Entendeu? Então, você está falando com o meio acadêmico, você tem que entender o linguajar que ali, tem que entender o ambiente. Tem muitas dessas reuniões que, inclusive, acontecem dentro de universidades, tá? Essas reuniões não são de agora.
é que agora eles meio que estão padronizando, tá, para o Brasil inteiro. Na minha cidade, em São Carlos, tinha 2 universidades, a UFSCar e a USP, lá em São Carlos, a minha antiga cidade. E eles fazem essa reunião todo mês, tá? Só não tem reunião na época de férias, mas todo mês tem essa reunião. Aí vai irmãos que têm um pouquinho de conhecimento para falar sobre isso. Então, por causa que é o meio universitário, você está falando com universitários. Dessa forma, eles poderão instruir os alunos nas sagradas letras, se utilizando uma linguagem que eles entendem e estejam acostumados no centro de ensino, óbvio. Né? Porque, que eu falei, tem que ser alguém acostumado com isso. Entendemos que bons encontros espirituais realizados nas igrejas ou nas instituições, com esses jovens, se poderá exortá-los a uma vida casta e voltada aos valores cristãos, mantendo-os firmes na fé pela palavra de Deus neles enxertada, livrando-os do perigo do antagonismo acadêmico, como se lê em Timóteo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Com isso, esclarecemos que a evangelização de forma geral, enquanto missão doutrinal, Marcos 16, versículo 15, bem como ensino, cuidado e acompanhamento dos jovens universitários, tanto no ambiente universitário quanto nas igrejas, é de atribuição do presbitério. Eles têm que cuidar disso. Não estando delegada ao importante departamento do DARP essas responsabilidades, pelas considerações precedentes que a gente falou lá em cima, né? Portanto, fica o DARP com o dever de focar suas ações em atendimento às unidades prisionais masculinas e femininas, fundações de atendimento socioeducativo ao adolescente, bem como nas clínicas de dependentes químicos e albergues, sempre acompanhado de anciães designados em reuniões regionais ministeriais. Está tendo uma organização ali, né? Por isso, para a clareza, instruímos aos anciães responsáveis das reuniões regionais ministeriais, RRM, que atendam às cidades onde existam universidades e faculdades. Você está vendo? É esse público aqui, acadêmico. É uma reunião, nem culto é uma reunião com público um pouco mais acadêmico, que a congregação cresceu bastante. Escolhem anciães com tais habilidades espirituais e os convidem para compor esse grupo recomendado. Informamos que essas reuniões propostas deverão acontecer dentro das casas de orações da CCB, fora dos dias normais de culto, e presidida por um ou mais anciães, pelo Conselho de Anciões daquela reunião regional ministerial. Para a segurança dessa missão, forneceremos um pequeno documento orientativo, objetivando dirimir dúvidas que possam surgir a fim de se estabelecer um padrão nacional desses atendimentos. Por quê esse documento aqui? Primeiro, eles vão falar só das doutrinas bíblicas, então nada mais, né, do que isso. E segundo, que para dar um padrão, né? Para um não falar uma coisa ou na outra cidade falar outra, para não ter confusão. Então, só isso. Deixa eu ver aqui. Guia prático do Novo Ateu. Obrigado. De nada, meu caro. Dá like. Eu acho que aqui, nessa estrelinha, eu vou dar uma estrelinha aqui. É isso que é dar like? Eu não sei, eu dei uma estrelinha aí. Tá, tá bom? Eu tenho uma estrelinha aqui. Eu cliquei nela, é que eu ainda estou guia prático do Novo Ateu, ainda estou aprendendo ainda, tá? É favorito, né? Bem, não é like. Bem, mas Deus abençoe aí por sugerir like na live. É isso. Então, vocês viram? Aqui tá falando de estudo bíblico para a palavra? Não. Aqui tá falando que agora os irmãos pregadores precisam estudar para pregar? Não. Aqui tá falando que todos os anciões têm que ter formação acadêmica? Não. Estou falando de um grupo específico que tem que ser atendido, que são os jovens universitários, só isso. Simples. Português muito bonito, né? Dá para todos entenderem. Até eu que sou ruim do português, entendi. Todo mundo entendeu.